Bem-vindos à nossa aula 4 do nosso curso Filosofia em 7 Passos. Vamos tratar da política, um dos assuntos mais fascinantes e mais interessantes de toda a reflexão filosófica. De fato, a filosofia surge num contexto de debate político. Muitos associam a insurgência da polis democrática em Atenas com a origem da filosofia. A filosofia surge como diálogo, como crítica, como questionamento acerca da convivência. Há duas maneiras básicas de nós compreendermos a convivência ou a cooperação social. Ou pelo poder, pelo mando, quando alguém tem força, gera obediência, ou quando há uma espécie de consenso, quando você aceita a autoridade porque de algum modo participou dela, consentindo, dialogando. Os gregos experimentaram uma transição de um modelo tirânico, autoritário, em que havia um rei, um monarca, normalmente atribuído como um semideus, que mandava desde sempre e sempre vai mandar, para um modelo que nós chamamos de democrático ou republicano, em que os cidadãos livres participavam da política porque tinham um instrumento necessário para participar dela, que é a razão. Então quem é que pode participar da política? Quem é capaz de dialogar, quem é capaz de entender as razões da ação, quem é capaz de ler as leis escritas e quem é capaz de criticá-las, de questioná-las e de, com isso, contribuir para a política. Então, a filosofia clássica está diretamente ligada ao debate dos argumentos que são usados para justificar as ações políticas. Para lembrar da famosa alegoria de Platão, a filosofia é uma espécie de crítica das ideologias que se veiculam retoricamente na caverna. Então a política não é só uma questão de poder, de mando, de arma, mas ela também é uma questão de persuasão. E vejam como, de imediato, duas questões filosóficas surgem. A questão da amizade e a questão da verdade. Uma questão moral e uma questão intelectual. Por quê? Porque é necessário que haja, antes da política, uma predisposição para o entendimento. Uma predisposição para superar a guerra. Porque qual é o oposto da política? A guerra. Se a gente não resolver politicamente, a gente vai se matar. Se a gente não se resolver na paz, e o objetivo da política é a paz, é a justiça, é o bem comum, a gente vai se desentender e vai se matar, porque não resta outro meio. E há uma famosa frase do von Clausewitz, que era um general importante na Alemanha do século XIX, na época de Bismarck, que a política seria a continuidade da guerra em outros termos. Só que com uma diferença, na política a gente não se mata, a gente discorda e consegue, de algum modo, impor a vontade. Né? A pena na política, e veja como isso está ligado ao direito, ela se justifica por uma razão pública, por uma razão social. Na guerra há um desentendimento tão profundo que só resta se matar mutuamente, só resta se aniquilar, não há acordo. Não há polis. Então a política está ligada à razão na antiguidade. E aí surge a pergunta, qual razão? Razão de quem? A minha? A tua? A do partido A? A do partido B? E aí surge todo o debate político e o problema da verdade. Então não só a amizade com predisposição de se entender pelo diálogo, que é o que nós temos na nossa vida moral, tentar se entender na nossa vida doméstica, na nossa vida profissional, na nossa vida social e tentar estabelecer mecanismos racionais de cooperação. E isso também é uma definição de direito. Por isso que esta aula também é uma espécie de introdução à filosofia do direito. Porque o direito é o aspecto racional da política, é o aspecto moral da política. É a política que se toma consciência de si mesmo e se escreve nas leis. E quando nós estudamos as leis que são produzidas pelos políticos, nós podemos criticá-las, observá-las. É como se a gente tivesse aqui uma bula do remédio e pudesse observar, mas será que isso está funcionando? Será que é aquilo? Então o direito é o espelho da política. O direito é a política escrita nas leis, sobretudo, que vai pautar a ação dos governantes e dos governados, e dos cidadãos.
E a gente pode muito bem considerá-la injusta e pode querer reformá-la, né? O que é absolutamente normal. Então, para os clássicos, esse é o problema da política: a amizade e a verdade. E a verdade é a justiça. Então, a busca intelectual pelo que é justo. E o debate, não só a ação, mas o debate sobre o que é a justiça. Então, esse diálogo democrático está muito ligado à filosofia. E os filósofos clássicos, sobretudo Platão e Aristóteles, estão refletindo o mais profundamente possível sobre um diálogo que se dá no nível mais imediato do senso comum. Então, veja, a gente pode muito bem filosofar profundamente sobre os debates que se tem no parlamento, sobre os debates que se tem, no nosso caso aqui, atualizando a cultura ocidental, no Supremo Tribunal Federal, que eu vou mencionar depois como sendo uma invenção já do constitucionalismo moderno e liberal, com a tripartição dos poderes, que, aliás, remonta a Aristóteles. Os modernos, por sua vez, que vão exatamente fundar esse constitucionalismo, estão preocupados com a liberdade. O problema político da modernidade não é a amizade ou a verdade da justiça, mas a liberdade individual. Como é que nós vamos equacionar as nossas liberdades? Eu sou livre, você é livre e todos os outros são livres. E agora? Como é que as nossas liberdades não vão se atropelar? Não vão se entrechocar? E aí surge todo o problema do liberalismo político e da tolerância que nós devemos ter uns com os outros. Podemos discordar, mas nós não vamos nos assassinar por causa disso. Nós vamos nos aceitar reciprocamente. E o respeito da minha liberdade depende do respeito da liberdade que eu tributo a você. E aí é uma reciprocidade fundamental, que um respeita o espaço do outro. E essa é a hipótese fundamental da filosofia política moderna. Não que nós não tenhamos alguma coisa em comum. O que nós temos em comum é o respeito recíproco à liberdade. Porque nós não somos mais amigos. E nem precisamos ser. Se quisermos ser, temos o direito liberal de associação. Mas se não quisermos, também podemos nos ignorar. Não somos mais parentes. Porque a polis antiga era como se fosse uma grande família. Daí a ideia do patriotismo. Nós temos filhos da mesma mãe. A pátria amada gentil. No romantismo do século XIX, do nosso hino nacional brasileiro. Nós somos filhos da mesma pátria, como se compartilhássemos do mesmo espírito, da mesma religião, da mesma língua, da mesma cultura. E toda essa relação entre Estado e nação, tá? Que surge no século XIX. Então vamos lá. Eu mencionei a vocês que a filosofia tem pelo menos 2 mães, ou 3 mães, tem 3 precursoras. Uma delas é a investigação sobre a natureza das coisas, que é a origem da ciência. Tales de Mileto disse: o mundo está cheio de deuses. Como se dissesse, a gente não tem que explicar as coisas. Eu estou com sede, por um deus. Eu tenho apetite sexual, por um deus, Deus Eros. Uma mulher muito bonita me atrai e me seduz. Ah, Deus Afrodite. Não, peraí, será que eu não consigo explicar a sede e o apetite sexual por uma causa imanente ao meu corpo? Por uma causa orgânica? Será que o médico não pode me explicar isso? E por isso Pitágoras, ou melhor, Hipócrates, o pai da medicina, foi investigar a dimensão, observando, e esse é o sentido de empiria, observando as causas somáticas que davam origem aos fenômenos médicos, aos fenômenos corporais. E aí a natureza explica toda a natureza. Mas a natureza objetiva do mundo natural, do mundo físico, da physis. E esses eram os fisiólogos, os estudiosos da physis, que nós chamamos também de pré-socráticos, como Pitágoras, Heráclito, Parmênides, Anaximandro, Anaxímenes, Empédocles, que é gigante. E por outro lado, havia autores ou intelectuais chamados sofistas. E esses sofistas não estavam engajados na investigação da verdade universal da natureza. No famoso aforisma que Aristóteles retoma na metafísica, o fogo que queima aqui, queima na Pérsia. Por quê? Você acha que vai mudar o fogo aqui ou na China? A Pérsia, lá na época, era o Grande Oriente, né? Hoje em dia o Grande Oriente não é a Pérsia.
É a China. Então, você acha que vai mudar a temperatura de evaporação da água aqui ou na China? E por isso que nós dizemos no cotidiano, nem aqui nem na China. Ou seja, é universal. Não vai mudar. O Covid é Covid na China e aqui. O que pode mudar é a capacidade imunológica de defender-se do Covid. Mas o vírus é o mesmo. O HIV é o mesmo vírus. Então os sofistas não estavam preocupados com a natureza universal das coisas, mas com a relatividade dos costumes. Isto é, com o nomos, com as leis, com o direito e com o que há de diferente. E se a Constituição de Esparta é diferente da Constituição de Atenas, e são cidades próximas, como se fossem duas cidades brasileiras no mesmo estado, vou colocar as duas cidades talvez mais importantes do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, e se muda a língua, o costume, a religião, o comportamento, os sofistas pensavam, esses comportamentos eles são cambiáveis, eles são mutáveis. E eles são mutáveis porque nós usamos palavras diferentes para descrevê-los e para normatizá-los. Porque eles são disponíveis. É como se nós pudéssemos manipulá-los como uma massa de modelar, uma escultura. E por isso os sofistas passaram a desenvolver a ciência da persuasão, chamada retórica. E a retórica é uma das mães da filosofia. A filosofia é filha da retórica e da poesia. E ela, a grande filosofia platônica, ela incorpora isso. A filosofia também é retórica, porque a retórica é a ciência da persuasão. E um dos grandes diálogos de Platão, que é o Fedro, Platão claramente considera apta de ser usada a retórica, mas se houver uma investigação dialética da verdade. Se você tem a verdade, você pode usar a retórica para persuadir as pessoas e para demonstrar e apresentar de forma coerente, de forma consistente, de forma intensa a verdade. Os primeiros filósofos cristãos perceberam que o próprio São Paulo era um grande retórico. Não porque fosse um mentiroso, não porque fosse um enganador e um manipulador, mas porque fosse alguém interessado em comunicar da melhor forma possível a verdade, que naquele caso não foi alcançada por uma dialética, mas por uma revelação, acolhida pela fé. O que gera um outro problema no campo da epistemologia da fé, que a gente vai ver depois na 7ª aula sobre a religião. Então vejam só, Platão e Sócrates percebem principalmente que os sofistas estavam usando da palavra de modo tirânico, de modo opressivo. Ou seja, os sofistas são aqueles intelectuais sofisticados, refinados, inteligentíssimos, que usam a inteligência como arma persuasiva para dominar o povo. Então o compromisso deles não é com a verdade das coisas, ou com a justiça das coisas, mas com a dominação intelectual. Não com a dominação tirânica braçal, da arma. Não é um tanque militar na esquina que me dá medo. Eu não vou nem sair de casa porque tem um tanque ali, tem um policial ali. Não, é porque eu não consigo nem pensar numa alternativa. A dominação foi interior. A dominação foi nas minhas palavras, foi na minha ideia, foi na minha interpretação dos fatos. E por isso, Protágoras, que era um dos principais sofistas, dizia que o homem era a medida de todas as coisas. E, portanto, há uma certa relatividade que a gente pode explorar com finalidade persuasiva. A filosofia política clássica considera que nós somos animais racionais e políticos, como eu expliquei na aula anterior de ética, e que, portanto, nós podemos debater e compreender a verdade, inclusive, da moral. E a política está ligada à vida boa, não à economia da subsistência. A política, na antiguidade, estava ligada ao sentido da vida, aos ritos que conferem sentido à existência. E, portanto, ela era uma política religiosa. Estava muito ligado à religião. O processo de afastamento da política e da religião só se dá na modernidade. O cristianismo, naturalmente, substitui a religião pagã pela religião cristã, mas continua relacionando política e religião. Tem uma relação, embora o cristianismo separe as duas cidades. E separe o imperador do papa, gerando uma nova concepção de secularidade do que é imanente, do que é laico,
e D, do que é transcendente, do que é religioso e espiritual e que tem importância eterna. E claro que o liberalismo considera a política clássica da vida boa, essa política espiritual, essa política praticamente religiosa, paternalista, porque assedia e se impõe sobre a liberdade do indivíduo. Eu não preciso de um pai, que é o Estado, para me dizer como eu devo viver. Eu vivo como eu quiser. Eu tenho a religião que eu quiser. Eu sou o senhor de mim. Lembram da ética de Kant, por exemplo, na aula passada? E, portanto, ética e política estão intrinsecamente ligadas. É muito difícil estudá-las separadamente, porque a política sempre comporta uma concepção ética. E a ética é a investigação sobre os fundamentos do comportamento e da moral. Portanto, há uma ligação. E claro que nesse entremeio figura também o direito. Eu poderia muito bem dar uma outra aula sobre filosofia do direito, em que muitas dessas ideias estariam também sendo ventiladas. Se a filosofia é uma crítica sistemática das ideologias da caverna, na qual nós estamos presos, pense nos meios de comunicação de massa, nos jornais, na televisão, nas redes sociais, nos showmícios, comícios, discursos de uma política democrática, era isso que Platão dizia. Todo mundo está debatendo o que os influenciadores estão dizendo, o que os canais de televisão, o que as redes sociais, o Twitter está dizendo. Todo mundo está preocupado qual é a hashtag mais veiculada no Twitter. Platão olha para esse fenômeno e pensa, o Twitter, o Facebook, o Instagram, a Rede Globo, o jornal Folha de São Paulo e todos os outros influenciadores estão manipulando a nossa cabeça, a nossa mente. Nós acordamos, ligamos o celular ou abrimos o jornal. Eu cheguei a ler jornal impresso, né? Cheguei a ter assinatura de jornal, hoje em dia já é uma coisa engraçada. Minha filha maior, ela fala, papai, por que você não assina o jornal? E a minha filha menor nunca viu um jornal, nunca viu um papel, um jornal assim. Obviamente que ela me vê com um celular na mão, eu posso estar lendo o jornal no celular. A pergunta é, qual jornal? Quem escreve esse jornal? Quais são as palavras que são usadas por esse jornal? Esse jornal é de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, do alto? Ele é secular, ele é religioso, ele é católico, ele é evangélico, ele é ateu, ele é espírita. É isso que Platão está dizendo. Porque as ideias que eu recebo, já para interpretar os fatos políticos, estão me inclinando para um lado ou para o outro. E a filosofia vai tentar dar um passo atrás, ficar na retaguarda e analisar tudo isso. E tentar criticar e fazer uma dialética desses fatos e dessas interpretações. Mas não para persuadir para um lado ou para o outro, mas para tentar encontrar a verdade, a justiça, a bondade, a amizade e todos esses ideais morais da política, a convivência harmônica, pacífica. Então uma política que realmente promovesse a vida boa, a vida honesta, a vida que todo mundo se satisfizesse, que houvesse um bem comum. Isso pode parecer um ideal utópico, mas foi esse o ideal fundamental da filosofia, a justiça, da filosofia política. Agora, você poderia muito bem perguntar, mas a filosofia não é ela mesma uma ideologia? A filosofia não é ela mesma uma caverna? Não é ela mesma uma manipulação? Porque tem filósofos que vão escrever no jornal. Ou você poderia perguntar, agora mesmo eu estou lhe dando essa aula e você poderia perguntar se eu não quero promover uma visão política específica. Essa pergunta é altamente legítima e necessária, porque a filosofia é autorreflexiva. A filosofia também se autocritica. Né? E a esperança de Platão é não. A filosofia sai da caverna. A filosofia não é uma versão entre outras. Então imagina que tem 5 leigos debatendo medicina. Ah, porque eu acho que tem que usar máscara, eu acho que tem que fazer o lockdown, eu acho... Olha, você pode achar o que você quiser. Tem um epidemiologista que tem, em tese, um conhecimento seguro, objetivo e verdadeiro. Ele não vai perguntar, ninguém pergunta, o que você acha? Peraí, eu não acho, eu sei. A ciência diz isso. Então, essa distinção entre opinião e achismo, e verdade e certeza, é que está em jogo entre medicina e opinião, senso comum. Só que a filosofia acha que tanto quanto você pode achar o que você quiser sobre o que é a justiça, a filosofia sabe o que é a justiça. Aí você fala, não, peraí, eu até entendo, professor, que você consiga discernir a diferença entre uma opinião médica e uma verdade médica. Mas a medicina ela é uma ciência, nós diríamos, objetiva, natural e que encontra um conhecimento seguro. A filosofia não.
Porque a filosofia é moral, a filosofia é política e, portanto, ela está permeada de valores e de ideologia. Então, essa é uma questão importante. E se você esposar o relativismo filosófico de tipo sofístico, que diz não há verdade filosófica, não há verdade moral e nem política, o que resta? Para Platão, resta disputa encarniçada de poder. Voltamos para a guerra. Deus queira que não seja a guerra física, mas a guerra física sempre é precedida por uma guerra verbal. E essa questão fundamental entre filosofia e sofística retoma na modernidade com Nicolau e Maquiavel. Porque Maquiavel fala, deixa de história, tá? Política é poder. Política é estratégia de dominação. Política é estratégia de manipulação. Política é conquistar o poder e manter-se no poder. De que meios forem. Seja por que meios você for. Se precisar matar, mate. Mas não deixe saber que foi você. Só isso que você tem que... É melhor matar, mas deixando que outro seja culpado. Então o Príncipe de Maquiavel é o pai do cinismo moderno e dessa ideia sofística de que se não tem uma verdade objetiva e moral, o que resta é o braço. De preferência o braço oculto. De preferência a disputa de poder velada. E a famosa definição de Trasímaco na República de Platão é justiça é a vontade do mais forte. Eu queria passar com vocês alguns conceitos fundamentais para situá-los nesse longo debate da história da filosofia política. Perdão, não da história, a gente não vai fazer um apanhado histórico, mas ao longo da história da filosofia política. Primeiro, não há política sem autoridade. Política é a busca pela ordem social. E ordem pressupõe uma organização em que os problemas de cooperação são sanados pela autoridade de quem possa compô-los. A gente tem um problema de cooperação e a gente pode muito bem chegar a um consenso ou a unanimidade. A gente pode remarcar o horário em que a gente tinha ajustado. Mas não havendo acordo, o juiz vai ter que determinar. Digamos que eu lhe empreste o dinheiro e você pague depois de um tempo sem a correção monetária, ou sem os juros, que a gente tinha acordado no contrato. Eu falo, bem, mas eu te emprestei porque o tempo que passou precisa ser reajustado. E você fala, não, eu acho que não. Eu digo, eu acho que sim. E agora? E agora eu posso tentar tomar o dinheiro à força, o que seria violência ilegítima, ou eu posso ir para o judiciário e levar o nosso contrato, que é o acordo racional e pactuado escrito das partes, para que o juiz decida. Então a autoridade do juiz, que encarna ali o poder das leis e do Estado, vai solucionar esse problema de cooperação. E vejam, há dois extremos, e Aristóteles dizia, a virtude está no meio, portanto a virtude política da autoridade também. Há o extremo do excesso de autoridade, o autoritarismo, que é o despotismo, a ditadura ou, no caso mais extremo, o totalitarismo, que os antigos chamavam de tirania. É como se o Estado precisasse regular cada segundo da minha vida, até o meu pensamento, se possível fosse. Então esse é um extremo, Estado demais. Porém, é um outro extremo, Estado de menos, que é o caso da anarquia. É quando eu sou assaltado na rua e não tenho a quem recorrer. Sabe o faroeste? E o gênero do faroeste americano é muito filosófico porque pensa exatamente na ausência de um poder constituído. Porque tem o xerife, mas tem um bando de capanga armado ali fazendo justiça com as próprias leis e principalmente fazendo vingança. Então ali o faroeste é uma espécie de guerra. Ninguém sabe, tem o xerife. O xerife simboliza a ordem estatal, a ordem política legítima. Mas tem muita gente armada ali se matando e matando inclusive o próprio xerife. E se eu mato o xerife? E se eu chego na delegacia e mato os policiais e o delegado? Bem, agora o que eu vou fazer? Pense no crime organizado nas favelas do Rio de Janeiro. Tem um chefe ali, tem quem manda, tem um Estado paralelo. É uma organização criminosa, mas olha o paradoxo, é organizado. Então, o objetivo da política é a ordem. Tá? Então, essa é a ideia básica. E essa ordem pode ser legítima ou ilegítima. Ela vai ser legítima se de algum modo ela alcançar o consentimento dos súditos ou do povo. Se o povo aceitá-la.
E o Max Weber, que é um filósofo e sociólogo importantíssimo da modernidade, ele percebe que ao longo da história há 3 experiências básicas, que ele chama de tipos ideais. São abstrações mentais que revelam certas características recorrentes da autoridade política. A autoridade tradicional, carismática e racional legal. Prestem bem atenção nisso, porque eu acho que isso aqui é um dos corações da filosofia política. Ou um dos corações, digamos que se tivesse vários corações. Mas é o coração, assim, um dos argumentos centrais. A autoridade tradicional, ela tem uma matriz religiosa e dinástica. Ela é obedecida porque ela vem do passado e de uma longa ancestralidade de poder. Por exemplo, o rei herda o poder do seu pai e deixa o poder ao príncipe, que por sua vez tem um filho que vai continuar, e essa cadeia é inspirada de algum modo por Deus, e você não pode ousar questioná-la, porque se questioná-la, toda a ordem pode ruir. Pensem, por exemplo, no rei da Inglaterra. É uma típica autoridade tradicional, embora seja uma monarquia constitucional e haja o parlamento e haja o primeiro-ministro sopesando ali a autoridade, não vou entrar no mérito. Pense na autoridade tradicional dos ayatolás. Pense na autoridade tradicional do Papa. É um monarca da Igreja Católica há 2000 anos. Então não começou assim. Você vai questionar isso? Se você questionar isso, pode colocar por terra toda a religião. Ninguém nunca questionou isso. Ou, quer dizer, quando se questionou, precisou se romper, né, e estabelecer uma outra denominação, ou mesmo uma outra religião. Em segundo lugar, há uma autoridade, então, a força da tradição. Nós, modernos, tendemos a não aceitar a tradição. Nós não sabemos nem quem é o nosso bisavô. Nós não sabemos o nome do nosso tataravô. Nós não sabemos o que aconteceu há 100 anos atrás. Nós somos presentistas. Nós nos preocupamos com o presente e com o futuro. Por isso, essa autoridade tradicional, pra gente, na modernidade, parece que não tem força. Se o Papa tem autoridade há 2000 anos, e daí? Pode mudar, pode tirar. Tira o Papa, pode ser outro bispo, não pode ter ninguém. Então a gente não acha isso importante. Mas na Antiguidade isso era muito importante, na Idade Média também. E continua com uma certa força ou prestígio. Em segundo lugar, a autoridade carismática. Carisma é uma palavra que significa a infusão do Espírito Santo. É um dom espiritual que o próprio Deus outorga a um profeta ou a uma pessoa iluminada, a um grande líder religioso, que lhe dá uma capacidade de romper, inclusive, com a tradição. Então o líder carismático, ele é revestido de poderes considerados sublimes, transcendentes e divinos, e todo o povo segue. Exemplos típicos do poder carismático no século XX são Hitler, Mussolini, por exemplo, que são figuras que o povo acreditava serem praticamente iluminadas, quase com uma aura religiosa. Então o messianismo político é exatamente a ideia de um salvador da pátria. Alguém que tem um prestígio tão extraordinário que consegue, de algum modo, conduzir os rumos da nação para uma outra dimensão. E os líderes revolucionários são assim. E os próprios profetas de Israel tinham essa aura carismática. Mas há uma terceira forma de autoridade que o Weber considera o caso central da autoridade, não só porque a modernidade desenvolve esta forma, mas porque ela atualiza as potências da própria racionalidade humana, que é a autoridade legal. A autoridade racional legal, ela é pautada exatamente na razão da lei. Não importa quem seja a pessoa que esteja exercendo o governo. É exatamente este o princípio constitucional da impessoalidade. Mudam-se os governos, mas não muda o Estado. A lei dá uma estabilidade e principalmente uma inteligibilidade às políticas públicas e à política em geral. Nós sabemos o que será feito, nós sabemos como será feito e as mudanças têm que passar pelas leis. Tanto a lei constitucional, que é a lei suprema, quanto as leis inferiores que vão regulando a nossa vida em geral. É como se fosse um contrato no qual nós pactuássemos a nossa vontade. Olha, eu lhe ofereço uma aula por um determinado valor, você me paga o valor e recebe a aula. E
o contrato prevê exatamente as cláusulas desse acordo. É como se o Estado fosse contratado. E por isso que as teorias modernas da política são contratualistas, porque pensam a contratação de um servidor público. Então, por exemplo, eu sou um servidor público federal concursado. Você se inscreve no vestibular e ingressa na Universidade Federal do Pará e tem o direito de receber uma aula de ética jurídica. Não na minha aula, mas de qualquer outro professor que dê o conteúdo da ética jurídica previsto no projeto político-pedagógico do curso de Direito. Então é essa objetividade. Aristóteles não dizia que o governo pode ser da razão ou da paixão? Será da razão quando as normas forem escritas na lei e houver uma clareza sobre os limites e as medidas da ação política. E será da paixão quando for baseado nas pessoas. E todo esse messianismo político, que é o personalismo político, e toda essa cultura da personalização dos cargos políticos, com os problemas de nepotismo e de corrupção que isso acarreta, vem exatamente por uma experiência frustrada da autoridade racional legal, que é exatamente o governo das leis e não o governo dos homens. E nisso consiste o ideal do Estado de Direito, como o mais apto a promover o bem comum. Na aula passada de ética, nós vimos que as nossas ações buscam bens. Eu busco o bem do conhecimento, pela educação, o bem da saúde, por meio de instituições como o hospital e a farmácia. Eu busco o bem da religião, por meio da liberdade de culto das igrejas e das comunidades religiosas em geral. Eu busco me entreter com atividades culturais, esportes. Esses bens todos configuram o meu plano individual de vida. Então eu me dedico muitas horas ao estudo, eu me dedico muitas horas à religião, eu posso me dedicar muitas horas ao lazer, de acordo com a minha arquitetura, com a minha agenda, com a minha prioridade. Eu posso casar, não casar, eu posso ter filhos, não ter filhos, eu posso ser um bom pai, um bom irmão. Então eu vou organizando a minha vida conforme os bens que me apetecem e que eu hierarquizo num plano de vida. Da mesma forma, há um plano coletivo de vida, um plano social de vida, que é exatamente o bem comum do ponto de vista instrumental. O bem comum do ponto de vista instrumental é exatamente as condições que permitam os membros da comunidade atingirem por si mesmos objetivos razoáveis. Então, se eu, por exemplo, jogar futebol, eu não só não estou fazendo mal a ninguém, como eu estou provavelmente fazendo bem a outras pessoas que querem jogar futebol comigo. Então, quando eu promovo o bem do esporte, quando eu promovo o bem da cultura, o bem da educação, o bem da religião, esses todos são bens comuns, que por um lado vão estar sendo gozados por pessoas que estejam nas minhas comunidades, no meu círculo, mas eu vou estar também beneficiando toda a sociedade. Quando eu pratico a minha profissão, eu não estou apenas ganhando dinheiro, eu não estou apenas sendo remunerado, mas eu estou oferecendo um serviço para a sociedade, que pode por ele pagar ou que o recebe pelo Estado, por exemplo, na forma de um serviço público. Então o bem comum é essa bondade global que vai se multiplicando com as ações individuais. Então cada indivíduo promove o seu bem, o seu bem-estar, a sua boa vida, a sua felicidade, mas essa atividade não pode ser incompatível com o bem comum. Pelo contrário, ela deve ser pautada nas condições sociais de realização individual. E essas condições individuais são o bem comum na sua acepção instrumental. Agora, há também uma segunda concepção de bem comum, que é o bem comum não instrumental, mas substancial. O bem comum substancial é quando a própria comunidade unida realiza um bem de amizade cívica, em que a harmonia entre as pessoas já é um bem humano básico. Só que não só a harmonia da amizade entre pessoas próximas, como familiares, cônjuges ou sócios de um empreendimento, mas a amizade cívica com todos os cidadãos. Então, o bem comum substancial é quando a política realiza não só a intermediação jurídica e legal da persecução dos bens individuais, mas também realiza ela mesma um bem que é substancial. Então a participação na polis, nela mesma, realiza um bem de amizade
e de amizade política. Os antigos achavam que também havia esse tipo de amizade política. Para usar um paralelo teológico, a comunhão dos santos é a compreensão de que a unidade dos cristãos realiza nela mesma um bem fundamental, independente dessa unidade permitir que a graça se multiplique, aumente, que se recebam os sacramentos, que se aumente a organização social, que se promovam casamentos, formações. Não, independente de tudo que ela gera, nela mesma, a união dos cristãos, seja na igreja triunfante no céu, na igreja militante na terra e na igreja padecente do purgatório, já é um bem. E por isso, naturalmente, a igreja, como comunhão dos santos, realiza um bem substancial e não apenas instrumental. O que eu quero dizer é que eu não posso prescindir dessa relação eclesial para o fim da graça. Ela já é a graça. É diferente de dizer assim, eu vou à igreja receber um serviço que me faz bem, mas independente da igreja. Independentemente de quem seja, quem esteja na igreja, independente da união que eu tenha com aquelas pessoas que junto comigo buscam a graça, a salvação, ou a fé, ou o amor. Então, a política não é despicienda, instrumental ou secundária em relação aos bens que ela permite realizar. Pelo contrário, ela é substancialmente necessária para a realização desses bens. Então, Aristóteles consegue explicar isso a partir de 3 tipos de amizade. Existe uma amizade que se volta ao prazer recíproco. Existe uma amizade que se volta ao interesse recíproco. E existe uma amizade em que eu estou virtuosa, em que eu estou preocupado com o bem do amigo, que é a amizade pedagógica. Quando eu estou buscando prazer, não interessa quem é o parceiro. Olha, vamos jogar aqui ping-pong? Então eu teria um prédio com 30 andares, digamos que 15 vizinhos jogam ping-pong comigo. E a gente combinou de quarta-feira à noite jogar ping-pong. Quem que apareça lá eu jogo, porque eu quero jogar ping-pong, eu não estou preocupado com quem seja. Se é o vizinho do 3º andar, do 4º andar. Mas quando eu volto para casa, eu não posso dizer assim, olha, eu quero ter uma relação aqui com qualquer mulher. Não, é a minha esposa, ela é só ela. Eu estou preocupado com ela. É claro que eu teria o prazer com ela. É claro que é útil que eu viva com ela, porque a gente divide as despesas, a gente divide as responsabilidades da educação dos nossos filhos. Mas é ela, tá? Eu estou preocupadíssimo com ela e ela comigo. Então é um tipo de amizade em que não interessa só o prazer ou a utilidade. Porque quando a gente se preocupa só com o prazer próprio, ainda que recíproco, e só com o interesse, ainda que recíproco, a pessoa do amigo não interessa. Olha, eu venho aqui comprar um negócio. Não interessa o vendedor. Não interessa. Eu quero o produto. Então, a política para Aristóteles não era só assim, olha, vamos conviver aqui, cada um na sua e pronto, depois cada um que se vire. Não, eu estou preocupado com os co-cidadãos. Eu estou engajado com o bem comum. Ah, você é político? Sou. Mas não político porque eu fui eleito e me partidarizei, porque você também é político. E quando a gente diz assim, não, o fulano é político, tudo bem, eu também sou. Todos nós somos políticos nesse sentido. É como se fossem condôminos. Eu sempre dou esse exemplo também. Quem é que vai para a Assembleia Geral de Condomínio? Só os politizados, né? O síndico, o vice-síndico, o conselho diretor e 2 ou 3 vizinhos. Pelo menos no meu primeiro prédio antigo era assim. Agora acontece o seguinte, que todos os condôminos são políticos. Porque todos usam o elevador. Todos precisam saber se está limpo a área, se os porteiros estão servindo bem, se as garagens estão bem organizadas. Todo mundo está preocupado. E todo mundo tem que contribuir, usando máscara nos elevadores. Então, essa participação ativa da coisa comum. E claro que vocês perceberam que esse é o ideal do republicanismo cívico clássico, também chamado de republicanismo ateniense, que é o ideal que a filosofia política clássica estabelece. Então vamos comparar brevemente esse modelo da filosofia política clássica com a resposta moderna a ele, que enfatiza não uma amizade substancial em busca do bem comum, mas uma relação utilitária em que as liberdades individuais se harmonizam, tanto quanto possível. Se os antigos achavam que a liberdade era a participação ativa na coisa pública,
Os modernos acham que a liberdade é a capacidade individual de empreender sem a interferência do Estado e sem a interferência da sociedade. E, portanto, há o direito de se abster da política, com o ideal, por exemplo, do voto facultativo. Ou seja, eu posso votar, mas eu também posso querer não votar. Ou seja, eu posso não ser um cidadão ativo. E a modernidade privatiza a vida individual e a desconecta do bem comum. Olha, a minha realização pessoal não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com a minha comunidade. Se eu quiser formar uma comunidade, como uma família, por exemplo, eu posso, mas livremente, tá? Com um contrato. Se eu quiser me emancipar dos meus pais e deixar de falar com eles, eu posso. Eu não estou preso à comunidade. Os modernos passam a ver os compromissos sociais, políticos, religiosos como potencialmente opressores à sua autodeterminação, à sua autoafirmação. Então, as relações sociais só são legítimas se forem consentidas por um direito como o direito à associação, à comunicação, à expressão. E esses direitos todos são direitos de liberdade. Liberdade de consciência, liberdade de religião, liberdade de associação, privacidade, intimidade. Então, se eu quiser, ninguém se mexe na minha vida. Se eu quiser, o Estado não decide o que eu vou fazer ou deixar de fazer. Então a liberdade dos modernos, ela é uma liberdade negativa. Ela é uma liberdade de poder desenvolver o seu próprio projeto de vida sem sofrer interferência dos outros. Seja da vida, da sociedade, seja do Estado. Ao passo que a liberdade clássica, a liberdade republicana, era uma liberdade positiva, de poder participar da vida política. Sem esta participação, a minha vida não estaria plenamente vivida. Lembre-se de Sócrates, por exemplo, quando ele foi oferecido fugir de Atenas ou cumprir a pena do ostracismo, ele disse, mas se eu fora de Atenas não sou Sócrates, não me interessa morar fora de Atenas, porque a política é constitutiva da minha vida, é como se fosse a saúde da minha alma. Eu preciso estar aqui politizando, no bom sentido, falando da vida boa, falando das coisas que interessam, participando, dando a minha opinião, criticando os outros, educando. Isso era a política na concepção clássica. Educar, do ponto de vista moral, as pessoas conversando de igual para igual e dialogando e falando. Portanto, a liberdade negativa e positiva corresponde a um ideal moderno de não intervenção, de autonomia, de independência e autossuficiência, que pressupõe também a concessão de meios sociais e econômicos para realizar os próprios fins. Então, o bem comum passa a ser visto como instrumental na modernidade e direitos que me conferem a liberdade para que eu realize da minha própria forma aquilo que realiza a minha vida. É claro que há infinitos outros temas da filosofia política que eu não toquei neste breve passo desta aula, como a justificação moderna do contratualismo que embasa um modelo de legitimidade por consentimento individualista e liberal, e uma série de debates que depois o socialismo trouxe no século XIX e as ideologias modernas que vão alternando o sentido e o significado da política. Mas o que eu queria deixar bem claro aqui é que a filosofia política clássica se comprometeu com o ideal de racionalidade, com o ideal de diálogo, com o ideal de crítica e de busca pela verdade política. E isso está diretamente ligado ao modelo democrático e republicano, ainda que não se comprometa necessariamente com modelos políticos específicos que são contingentes. Na próxima aula nós vamos dar o passo em direção à beleza, falando da filosofia da arte ou estética. Até lá!